Medo. Uma palavra que, assim como o amor, nos define como seres humanos. Inúmeras obras tentam evocar em nós esse sentimento extremo durante a sua história. Seja com monstros horripilantes, situações desesperadoras ou até desastres surreais. Porém, existe uma outra maneira bem eficaz de causar esse sentimento desagradável. Então, você está pronto para descobrir o que é terror de verdade? Antes de mais nada, vamos apresentar a obra em questão. Yakusoku no Neverland, ou The Promised Neverland, é um anime de 2019 produzido pelos estúdios Cloverworks, obra original de Kaio Shirai, e ela nos apresenta uma trama bem interessante e até mesmo diferente do que estamos acostumados. Logo de cara, nós conhecemos a Gracefield House, uma espécie de orfanato que fica rodeado por uma grande floresta. Com um vasto campo verde por todos os lados e uma ótima estrutura interna, seja com comida, roupas limpas e até a melhor educação a oferecer, é o lugar perfeito para que seus residentes, crianças de até 12 anos de idade, consigam crescer e se desenvolver da melhor maneira possível. Dentro desse grupo de crianças, 3 delas merecem um destaque especial, que são justamente as mais velhas da casa. Inicialmente temos a Emma, uma menina energética e alegre que cuida de seus irmãos com muito carinho e se comporta como a irmã mais velha de todos eles. Norman não é tão caloroso como a Emma, mas também é carinhoso com todos os outros residentes, sempre passando uma aura de tranquilidade. E Ray é quase como um lobo solitário. Não que ele tenha problemas em conviver com os outros, mas sempre dá a preferência de ficar em seu próprio espaço. Além de serem melhores amigos e muito unidos, os 3 chamam a atenção devido à sua inteligência fora do comum. Seja a Emma, que consegue aprender e se adaptar com coisas novas rapidamente, Ray com sua capacidade de planejar e resolver qualquer problema que apareça em sua frente, ou o Norman, que é mais inteligente que todas as outras crianças do orfanato juntas. Eles sempre registram as maiores notas de todas as provas e testes que lhes são dados, tornando-os crianças bem especiais. E, para garantir que eles estão crescendo saudáveis e da maneira correta, não poderia ser ninguém menos que a mama Isabela para o cargo, responsável não só por fazer e supervisionar todas as tarefas diárias do orfanato, mas também servir como uma mãe de fato para as crianças, fazendo de tudo para que eles se desenvolvam nessa fase tão importante da vida, que é a infância. Quando as crianças completam 6 anos de idade, elas já podem ser adotadas e irem para seus novos lares. E é isso que acontece com Connie, uma das crianças que acabou de receber a notícia que irá para sua nova casa. Feliz com a notícia e triste por deixar seus irmãos para trás, ela acaba esquecendo seu coelhinho de pelúcia durante a despedida. E ao encontrarem ele, Emma e Norman correm atrás dela e da mama para devolver seu querido brinquedo antes que ela vá embora. E é justamente agora que a história e o vídeo em si vai tomar um outro rumo. O diferencial dessa obra é justamente na maneira que ela apresenta a sua história, pois em nenhum momento ela está sendo contada exclusivamente para nós que estamos assistindo. A história já começou e está acontecendo faz um bom tempo, e cabe a nós descobrir o que está acontecendo nesse universo junto com os personagens, fazendo com que essa distância entre o anime em si e nós do outro lado da tela seja quase inexistente. Então, quando a Emma e o Norman vão devolver o coelho de pelúcia, nós vamos junto com eles e descobrimos a verdade junto com eles também, que esse orfanato não é tão maravilhoso como imaginávamos. Na verdade, ele é uma espécie de cativeiro, e quando as crianças são supostamente adotadas para uma nova família, isso significa que estão prontas para serem devoradas pelos demônios desse mundo, já que o cérebro delas é uma das iguarias da mais alta classe. E quanto mais inteligente e desenvolvida a criança for, mais saboroso o seu cérebro é. Agora você deve ter entendido o terror mencionado no começo do vídeo. Afinal, não é uma história fácil de digerir. Mas se você acha que o terror é por causa dos demônios, ou pelo terrível destino que aguarda as crianças, desculpa, mas você errou. Na verdade, esse terror começa quando Emma e Norman correm de volta para o orfanato antes que sejam descobertos e contam toda a verdade para o Ray. Mas nesse momento de desespero, eles acabam deixando o tal coelhinho para trás, que é eventualmente encontrado pela própria mama. Existe um termo no entretenimento que se chama quarta parede,
que é essa parede imaginária que separa a obra em si do seu espectador, estabelecendo uma distância entre a ficção e a realidade. Muitas obras tentam aplicar a quebra dessa quarta parede em suas produções, seja com personagens interagindo diretamente com quem está assistindo, ou até quando eles mesmos descobrem que não passam de uma simples ficção. The Promised Neverland também consegue fazer isso, mas com uma sutileza e genialidade impressionante, já que essa parede é quebrada nesse momento que a Mama encontra o coelhinho no chão. Quer saber como? Lembra que eu falei que a obra te aproxima dos personagens e você descobre o mundo com eles? Então, não foi apenas a Emma e o Norman que viram essa terrível verdade, mas você que está assistindo também viu com seus próprios olhos. E quando a Mama encontrou o coelho no chão, ela sabe que alguém descobriu a verdade. Você acabou descobrindo a verdade. Você viu algo que não deveria ter visto. Você não deveria ter vindo aqui. Agora, eu vou te mostrar o que é terror de verdade, já que a obra, nesse momento, te tornou em um dos alvos de suspeita da Mama. E a partir desse momento, a Mama começa a observar os seus alvos de quem pode ter descoberto a verdade. Então quase todos os momentos que mostram a Emma, o Norman ou o Ray, também mostra que a Mama está de olho em todos eles. E como estamos como igual para os personagens, sentimos que ela também está nos observando. Mas o problema é que somente os três podem fazer algo de fato. Restando a nós, apenas sentimos esse medo crescendo cada vez mais, já que a Mama em nenhum momento esconde que ela está de olho em nós. E essa impotência de saber que o perigo está perto e que não podemos fazer nada para mudar isso é algo muito aterrorizante. Essa paranoia cresce cada vez mais com o andamento da história, e os produtores exploram muito bem isso, colocando cenas cada vez mais longas, podendo ser uma simples caminhada dos personagens à noite no orfanato, sempre que possível retirando a música ou trilha sonora e deixando apenas o som ambiente, com o som dos passos no chão de madeira, a goteira da torneira ou o vento entre as árvores, chegando a um ponto que estamos tão imersos e dentro da história que não sabemos mais o que é seguro ou não. Eu poderia contar mais da história, mas acho melhor parar por aqui, já que recomendo muito que você dê uma chance para esse anime. The Promised Neverland é uma obra maravilhosa, que consegue causar uma experiência inesquecível, causando terror dentro de nós de uma maneira bem única. Não com monstros horripilantes ou algo do tipo, mas apenas brincando com o nosso psicológico. Então você sabe o que é terror de verdade? Não é descobrir que o demônio existe, e sim descobrir que o demônio está te observando a todo momento, chegando cada vez mais perto, e mais perto, e mais perto. Ele não tem pressa alguma. Ele vai te pegar. Mas ver você se agonizando sem saber quando isso vai acontecer é um dos maiores prazeres que ele pode sentir.